Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Vocês sempre muito carinhosos comigo, me dando bom dia. Vamos direto para o nosso estudo, né? A gente continua hoje com a parte 3 sobre as características do mordomo. Lembrando que a gente já está encaminhando aí para o finalzinho do nosso estudo. E a gente agora está botando uma lupa nas características do mordomo cristão, nas características do mordomo que decidiu, através da sua liberdade, se prender ao seu Senhor, trabalhar para Ele, viver uma vida de serviço ao Senhor, sempre servindo por algo maior, que é o reino. E aí a gente ontem falou, né, sobre os ministros, a gente falou sobre a gente entender essa representatividade que nós temos, que é essa responsabilidade que o Senhor colocou na nossa mão sobre representar o reino, nos concedeu todo o governo do reino para a gente fazer valer a cultura do reino, as leis do reino, onde quer que a gente esteja. E a gente falou sobre os ministros, sobre aqueles que decidiram ficar presos ao seu Senhor, remando o navio sem abrir mão do reino, sem abrir mão da autoridade, enquanto segura aquele remo do navio para chegar onde o capitão disse que iríamos chegar. Também ontem, mais uma vez, quero testemunhar isso para vocês, recebi mais uma vez o retorno de outras pessoas dizendo: meu Deus, eu estou até agora, isso já era lá para meio-dia, não é? Eu estou até agora refletindo na questão do ministro que a gente estava falando. Eu falei: Senhor, muito obrigada, porque só o Senhor fala o coração do povo mesmo. Então, mais uma vez, Giovana já pediu, eu já pedi, sei que vocês já pediram também, mas mais uma vez eu intercedo ao Senhor que Ele fale e não eu, que Ele ministre o coração de vocês, que Ele toque o coração de vocês, que Ele faça aquilo que só Ele é capaz de fazer e seja quem só Ele é capaz de ser, para que a gente possa ser transformados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos então hoje. Achei interessante que Tia Vana terminou a oração falando assim: porque nós não temos capacidade de atender 60 pessoas, muitas pessoas, 30, 60 pessoas, mas o Senhor tem, o Senhor pode. E também acho interessante que Tia Vana vai me dando as pontes, né? Porque ontem, no final da live, Tia Vana deu um exemplo, não sei quem estava aqui vai lembrar, se quem estava aqui vai lembrar, falando sobre o garçom. Ela falou que o garçom, às vezes a gente não volta num restaurante por causa do garçom. Vocês estão lembrados disso? Que ela falou assim, que às vezes o garçom trata os clientes tão mal que os clientes nem querem voltar. E às vezes o garçom trata tão bem que às vezes o lugar nem foi tão assim, mas o garçom foi tão simpático, ele distribuiu tudo tão bem, ele serviu com tanta alegria, ele se conectou com a gente, que a gente fala: aqui é um lugar muito agradável. E hoje eu quero dizer para vocês que essa é uma característica do mordomo cristão. Ser garçom, Nath? Só que com uma palavra mais bonitinha. É uma das características do mordomo cristão ser dispenseiro, distribuir a graça e o dom do Senhor que está sobre aqueles que são cheios do Espírito Santo, a saber, a sua igreja. Lembrando mais uma vez, eu sempre repito isso: igreja não é só uma reunião de pessoas que foram chamadas para alguma coisa. Igreja é uma reunião de pessoas cheias do Espírito Santo que foram chamadas para fazer alguma coisa. Então, lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2, diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Meu Deus! Além disso, requer dos dispenseiros que cada um se ache fiel. A própria Bíblia está falando isso de nós. Nós vimos ontem a respeito de ser ministros, então aqui no versículo 1 está falando que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, no versículo 2, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel.
Lembra lá da parábola? Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor, venha celebrar comigo. Eu vou te colocar ainda mais responsabilidades agora. Eu confio mais em você. Então, eu queria que você gravasse essa passagem. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Porque aqui nós temos o respaldo de que somos ministros e hoje nós somos dispenseiros. E o que é essa palavra, Nath? Dispenseiros. Ontem eu falei para vocês que dispenseiros era a palavrazinha operete, quando a gente vai olhar no original, né? Ministros, aliás, era a palavra operete, quando a gente ia olhar no original. E o que é a palavra dispenseiro? No original, é a palavra oikonomos. O-I-K-O-N-O-M-O-S. Oikonomos. E o que quer dizer isso? Tenta. Eu ia falar adivinha, mas a gente não adivinha nada. Chuta aí o que quer dizer oikonomos. Gerente, administrador, mordomo, casa de distribuição. Oikonomos ou dispenseiros quer dizer tudo que a gente tem visto até agora. Gerentes, bons administradores, casa de distribuição, mordomos. Então nós somos oikonomos, nós somos despenseiros da graça de Deus, nós somos despenseiros dos mistérios de Deus, daquilo que está oculto ao homem, daquilo que está oculto àqueles que não têm a mente de Cristo e não têm o poder da revelação da palavra, que é o próprio Espírito Santo habitando dentro de si. Então, nós somos os distribuidores do Espírito Santo e do que ele faz, de todas as bênçãos, de todos os dons, de tudo, de todos os frutos, de tudo que ele traz com ele. Quem são os responsáveis por administrar e distribuir isso? Nós. Nós somos casa de distribuição. Nós somos o lugar onde o Senhor habita. Então, nós somos uma casa. Casa de quê? Que distribui, que reparte, que não retém, que multiplica. Então, a gente está hoje corroborando, a gente está hoje respaldando aquilo que a gente está falando até aqui. Nós multiplicamos, nós somos casa de Deus e multiplicamos o Espírito Santo como recurso que nos foi dado e tudo que ele traz com ele. Todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus são revelados a nós e nós distribuímos ao povo. Ai, gente, eu não aguento Jesus. Ontem a gente estava vendo que ele colocou o reino na nossa responsabilidade. Ele disse, olha só, o reino que meu pai me dá, eu estou parafraseando, tá? O reino que meu pai me dá, agora eu estou colocando na mão de vocês. Para vocês administrarem. Eu vou dar a direção e vocês é que vão remar para levar esse reino até onde eu disser, para quem eu disser. Aí a gente viu que pode ser nações e pode ser o nosso vizinho. É o Senhor que dá a direção e a gente rema. E hoje o Senhor está dizendo, olha só, eu vou colocar o meu Espírito em vocês e vou revelar a vocês os mistérios de Deus e vocês vão dizer isso para o povo. Vocês vão mostrar isso para o povo. Vocês vão distribuir isso no meio do povo. Deus só confia muito na gente. Na verdade, o Senhor confia muito na obra do Espírito Santo através de nós. E como isso mostra amor, confiança, ele deu o que ele tinha de mais precioso desde o início, que foi seu próprio Filho. E tudo que nós recebemos com essa graça que nos capacita, essa graça que nos envolve, que nos revela, que nos dá crescimento, que nos amadurece. Quanta coisa a gente recebeu, ele entregou realmente tudo a nós. Então, nós somos ministros e somos dispenseiros. Somos casa de distribuição. E quando a gente chega nessa palavrinha aqui, de casa de distribuição, é uma ideia assim, eu acesso de Deus, eu tenho livre acesso a Deus. Então, eu acesso a Deus, eu acesso os mistérios de Deus, eu acesso o reino revelado
porque Jesus para o povo falava em parábolas, mas aos seus discípulos ele falava sem ser por parábolas, depois de um tempo. Ele explicava, ele falava diretamente. Então eu acesso os mistérios de Deus revelados a mim e eu distribuo. Casa de distribuição é eu acesso e eu libero. Eu acesso e eu libero. E quando a gente fala isso, é como a figura de um garçom mesmo, que entra na cozinha, que pega os recursos, que pega as necessidades, que pega ali até os pedidos que muitas vezes foram feitos, através da fonte, que é a cozinha, no caso do restaurante, que eu estou dando exemplo, pega a bandeja e ele traz em cima da bandeja aquilo que ele vai distribuir. E é essa a figura que eu queria que a gente ficasse hoje. Você e eu somos as pessoas que acessam o reino e distribuem o reino. Vamos analisar um textinho juntos aqui para a gente entender um pouquinho melhor isso, que eu gosto de analisar alguns textos junto com vocês para a gente ir construindo junto, tá bom? Lá em Marcos 6, do 37 ao 43. Existem, nos outros evangelhos também é narrado esse episódio, que é sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Alguns têm um pouco mais de detalhes, mas eu peguei de Marcos 6, 37 na versão NVT, para a gente poder analisar de uma maneira mais objetiva algumas coisas, tá bom? Vamos ler. Lá está dizendo assim, ó. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Em Marcos não diz, mas a gente sabe que em outro evangelho, se você não sabe, eu vou te contar agora, diz assim: e Jesus disse isso para prová-los, porque já tinha em mente o que ia fazer. Então a gente começa aqui a ver o relacionamento de Jesus treinando os seus dispenseiros a terem a mesma mente que ele. Treinando os seus dispenseiros a terem o olhar para ele, o olhar para a fonte. Tá certo? Vamos lá. Providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Aí os discípulos responderam: precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Responderam. Aí Jesus falou: quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Aqui a gente já pode parar um pouco, porque já tem muita coisa acontecendo aqui. Parece que não, mas tem. Que conversa esquisita. Qual é o contexto dessa multiplicação? Os discípulos estavam na obra, estavam cansados. Estavam para lá e para cá, expulsando demônios. Se você ler lá Marcos 6, você vai ver. Expulsando demônios, curando enfermos, indo para lá e para cá. Acho que no versículo 31 diz que Jesus tinha chamado os discípulos, também os discípulos de João que tinham se juntado com ele, para irem para um lugar deserto, para repousar um pouco. João tinha morrido já, né? E aí esses discípulos de João tinham ido contar a Jesus, e aí também tinham se juntado a ele. E Jesus falou: venham, vamos para um lugar deserto e repousai um pouco. E nesse versículo diz assim: porque haviam muitos que iam e vinham, e não tinham nem tempo para comer. Eles estavam a todo vapor, eles estavam trabalhando, estavam expulsando doentes, expulsando demônios, curando doentes. Eles estavam cansados. Eles não tinham tempo nem para comer muitas vezes, eles estavam para lá e para cá. Eles estavam atrás de Jesus, eles estavam distribuindo, eles estavam fazendo o que Jesus tinha mandado fazer. Então o contexto aqui é um contexto de homens cansados que tinham saído para se retirar com Jesus, porque o próprio Jesus falou: repousai um pouco. Para Jesus falar isso, no tempo de trabalho, Jesus está dizendo: descansa um pouco. E aí o próprio versículo diz: eles não tinham nem tempo para parar para comer ali. Eles estavam ali sem comer. E Jesus, olhando, cuidando dos seus dispenseiros, falou: venham, vamos nos retirar, vamos descansar um pouco. E quando Jesus falou isso, a multidão ficou sabendo.
E aí a multidão foi e se apressou para se encontrar com Jesus, para onde ele estava indo com seus discípulos. E quando chegou lá, Jesus teve grande compaixão da multidão. Compaixão, esse sentimento que quando você vai olhar o significado, é você se compadecer de maneira profunda do sofrimento, da tragédia alheia, a fim de que você amenize essa dor na vida do outro. E Jesus começou ali a ensinar-lhes de todas as maneiras, muitas coisas. A Bíblia vai dizer pra gente, porque ele teve compaixão dessa multidão, que era como ovelha sem pastor. E depois de Jesus chamar os discípulos, chamar os dispenseiros para repousar e ter ficado ali muito tempo com essa multidão, junto com os seus discípulos, ou seja, eles não comeram, eles não repousaram, eles foram cuidar da multidão com os seus dispenseiros, Jesus e os seus dispenseiros. Depois de ter ficado muito tempo ali, os discípulos começaram a falar, a hora já é avançada, já está tarde, tem muita gente aqui, não temos que dar de comer para esse povo, é melhor a gente avisar Jesus que tem alguma coisa que a gente precisa fazer, porque esse povo precisa ir embora. Não tem onde a gente conseguir comida aqui. Esse é o contexto. E aí, quando os discípulos, cansados, tendo ido com Jesus, com a promessa de descanso, de repouso, de comida, porque eles estavam sem ter o que comer durante muito tempo, olham para Jesus e dizem, Senhor, esse povo não tem o que comer, é melhor a gente despedir esse povo, para eles acharem o que comer. Jesus vira para eles e diz, providenciem vocês alimentos para eles. Quem, Jesus? Mas a gente está tão cansado, a gente veio para repousar, a gente veio com fome, e o Senhor vira para nós, que a gente está preocupado com essa multidão toda e diz, providenciem vocês o que comer. Olha Jesus esticando a resistência. Lembra que a gente falou que a mordomia ela dá resistência a essa nossa fé, resiliência? Olha Jesus dando resistência, provando esses discípulos, esticando a mente e o olhar deles para o reino, no meio de tudo que estava acontecendo. Lembra quando a gente falou que Jesus vai se apresentando no meio do caminho? Era isso que estava acontecendo aqui. E eles viram e falam, dá vocês mesmo que comer. E os discípulos com a mente que ainda não era a mente de Cristo, a mente humana. A gente precisa de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Tem alguns lugares que falam nem que se a gente trabalhasse muito, a gente ia conseguir acho que 200 denários. Ou seja, um denário é um dia de trabalho. Acho que algumas versões vão falar em outros evangelhos de 200 denários, muitos dias de trabalho. A gente conseguiria alimentar esse povo todo. E aí Jesus vira para eles e fala, a gente achando, né? Agora Jesus vai entender o que eu disse. Aí Jesus vira para eles e diz assim, o que vocês têm? Os discípulos vieram cansados, com fome, querendo descansar, obedecendo a Jesus. Jesus vira para esses dispenseiros, para esses discípulos e dizem, o que é que vocês têm? Mas Jesus, eu tenho o que? Eu estou atrás do Senhor. Eu vim aqui buscar descanso, o Senhor está perguntando o que, é que eu tenho? Olha o nível de confronto que Jesus traz na cabeça desses homens. E aí Jesus diz, vão verificar. Eles voltaram e informaram. 5 pães e 2 peixes. Lá em outros evangelhos vai informar que foi André que veio trazendo essa informação. 5 pães e 2 peixes. Gente, você precisa ter muita fé para olhar para uma multidão e falar, eu tenho 5 pães e 2 peixes. A gente achou aqui, porque não era André que tinha, a gente sabe que era o menino. A gente achou aqui no meio da multidão 5 pães e 2 peixes. Toma, Jesus, é o que a gente tem. A maioria de nós, provavelmente, iria falar, não, nem adianta mostrar isso aí não vai dar para nada. Mas está Jesus esticando. E aqui eu aprendo uma coisa com Jesus. Os garçons de Jesus, os dispenseiros, os distribuidores têm um princípio diferente. Os garçons de um restaurante chegam na cozinha com a bandeja vazia. Mas aqueles que são garçons do Senhor, que são distribuidores do Senhor, quando eles chegam na fonte, Jesus pergunta, o que é que vocês têm? Como assim, Jesus, se eu só estou distribuindo?
Jesus tira a matéria-prima para distribuição dos seus dispenseiros. É por isso que é importante eu e você sermos cheios do Espírito Santo. Porque a gente é que vai dizer, Deus, lembra lá na sua palavra, quando o Senhor me deu a matéria-prima, dizendo isso, isso e isso. Eu trouxe essa matéria-prima até o Senhor. Eu trouxe essa palavra diante do Senhor. Eu trouxe isso porque eu creio diante do Senhor. E porque eu trouxe isso para o Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa para eu alimentar essa multidão. Entenda, o Espírito Santo, ele dá a nós a revelação da palavra. Mas quem leva a palavra até Jesus para que ele multiplique são os dispenseiros. Quem se enche da palavra, quem se enche do Espírito, quem se enche dos recursos, somos eu e você. Os dispenseiros não ficam ali simplesmente, me dá que eu vou levar para o povo, me dá que eu vou levar para o povo. Não. Os dispenseiros chegam e dizem, eu busquei isso, eu alcancei isso, eu descobri isso, eu me enchi um pouco mais hoje, eu recebi uma parcela maior do Espírito Santo hoje, e eu estou trazendo diante da fonte que multiplica. O que a gente tem nunca vai ser suficiente para dar conta de 30 pessoas, 60 pessoas, 100 pessoas, uma multidão. Mas quando eu e você dizemos para o Senhor, Senhor, o que eu tenho, eu quero te apresentar. Inclusive, eu quero te apresentar a mim como sacrifício vivo, para que o Senhor alimente essa multidão. Note que essa pergunta de Jesus não é uma pergunta comum. Não é uma pergunta só de um simples garçom que não tem autoridade. Ontem, quando a gente viu os ministros, a gente viu que os ministros também tinham autoridade. Enquanto não largavam o remo do barco, eles tinham autoridade para chegar onde Jesus disse. Como dispenseiro, enquanto você e eu mantemos a palavra diante de Jesus, mantemos os nossos recursos diante de Jesus, apresentamos os nossos corpos vivos como sacrifício diante de Jesus, nós temos autoridade para receber, para acessar e distribuir. Eu e você não podemos estar diante da fonte simplesmente esperando ele liberar algo sobre a bandeja vazia. Não é assim que o reino funciona. No reino, a gente chega diante da fonte com aquilo que a gente já recebeu. E lembra, o Senhor já derramou os recursos sobre nós. E com aquilo que a gente já recebeu, a gente diz, eu creio no que o Senhor me deu. Por isso eu estou te apresentando para o Senhor alimentar essa multidão. E agora eu quero estender um pouquinho aqui esse entendimento no sentido assim, ele trouxe 5 pães e 2 peixes. Às vezes não é só a palavra. Às vezes não é só o Espírito. Às vezes é uma ferramenta que Jesus colocou na sua mão. E você está dizendo, eu não tenho nada. Aí a gente lembra daquela viúva que disse, apenas um pouquinho de azeite. É a única coisa que eu tenho. E Eliseu falou, então vai ser isso. Parafraseando Eliseu. Você ajunte quantas botijas você conseguir, muitas vasilhas, muitas. Depois você entra na sua casa, fecha a sua porta e derrama o azeite. E enquanto você derrama o que você tem, eu multiplico aquilo que você está derramando. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, Jesus colocou na sua mão uma habilidade, Jesus colocou na sua mão um recurso, Jesus colocou na sua mão uma dor, Jesus colocou na sua mão uma oportunidade. Tudo isso é quando você chega diante do Senhor, consagra a Deus e diz, multiplica, porque eu só tenho isso. Multiplica para eu alimentar essa multidão. Se o Senhor multiplicar, eu vou distribuir. O Senhor multiplica em mim e através de mim, toda uma multidão vai ser alimentada. O que acontece aqui? A gente entende que a visão do mordomo, a visão dos dispenseiros, não é uma visão que pensa em si mesmo. É uma visão que pensa no outro. Mesmo cansado, mesmo com fome, ele sabe onde é a fonte.
ele acessa a fonte pensando no outro. Ele pensa nele também, pensa que a gente é ser humano, mas não termina nele. O fim maior é sempre pensando no outro. Por quê? Porque o outro diz respeito ao reino de Deus. Por isso que às vezes eu não desisto, você não desiste. Por isso que às vezes eu tenho quase nada, mas aquilo transforma a história em algo incrível. Porque eu coloquei gente da fonte e você também. Jesus recebeu uma cruz e transformou um objeto de tortura no maior símbolo de amor da humanidade. Jesus recebeu um sepulcro e transformou aquele túmulo em um útero de sonhos, de esperança, de ressurreição, de vida eterna. Jesus pegou o desprezo, a rejeição e devolveu amor, cuidado, acolhimento, graça. Ele pegou toda a rejeição que ele sofreu e disse: isso faz parte, porque eu vou derramar graça. Jesus pega os nossos pecados e ele transforma em milagre para a glória dele. Jesus pega as nossas maldições e transforma em bênçãos para a glória dele. Jesus é sempre a fonte que multiplica, que transforma. Jesus nos ensinou a pegar aquilo que nós temos e colocar diante do Pai e ver o que o Pai vai fazer com tudo que nós entregamos a Ele. Quando você estiver diante de alguma dor, de algum problema, e não só das suas habilidades, da sua capacidade, graças a Deus por isso, entende como eu vou entregar isso a Deus, para Ele fazer o que só Ele sabe fazer. Porque se eu me agarrar a isso, se eu me agarrar ao que eu estou sentindo, se eu me agarrar ao que me foi proposto, se eu me agarrar ao que eu tenho, eu vou me alimentar só um pouquinho e depois eu vou morrer. Mas se eu entrar no meu quarto, derramar na fonte, o Senhor vai encher a minha bandeja e eu vou alimentar essa multidão inteira aqui. Porque Jesus vai transformar e multiplicar isso para essa multidão comer. Vamos continuar o texto para a gente já terminar. Então, Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. No meio do deserto apareceu uma grama verde. E Jesus falou para que eles fizessem a multidão sentar-se em grupos, ou seja, ainda cansados, ainda com fome, ainda o dia inteiro ali, ajudando aquela multidão. Ainda mediante ao confronto, Deus manda eles serem organizados. Vocês não vão fazer isso de qualquer maneira, não. Vamos fazer a multidão se assentar em grupos de 100, de 50. Vamos organizar todo mundo bonitinho. Eles não deram um grito e falaram: gente, senta aí, 50 e 100. Não, eles tiveram que andar no meio da multidão, porque Jesus falou para eles fazerem a multidão se assentar. Então eles andaram ali perto da multidão e conferiram grupos de 100, grupos de 50, grupo de 100 e grupo de 50. Ainda mediante o nosso cansaço, a nossa dor, o Senhor continua esticando os seus dispenseiros e falando: trabalhem com excelência. Assim como a Bíblia diz lá que Daniel tinha um espírito de excelência. Porque no reino as coisas funcionam de maneira organizada, de maneira zelosa. O Senhor tem zelo pela sua obra. E aí eles fizeram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, ou seja, Jesus, à medida que Jesus pegou o que eles trouxeram, que era nada, e repartia, entregava de volta aos seus discípulos para que esses distribuíssem ao povo. Então, a regra é essa. Você entrega o que você tem diante da fonte, Jesus multiplica o que você tem, não joga na cabeça do povo. Jesus entrega de volta para você e você distribui o que você recebeu ao povo. Às vezes, a gente leva até Jesus e retém aquilo que Deus derramou sobre nós. Às vezes, a gente nem leva até Jesus e enterra aquilo que poderia ser multiplicado. E às vezes a gente faz e distribui sem entender que a finalidade é o reino, é o povo. E aí
Jesus pegava, entregava aos seus discípulos, aos seus garçons, e eles distribuíam o alimento, cada um do seu jeito, cada um do seu modo, cada um com sua intensidade, mas eles iam distribuindo o que era colocado na mão deles. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Aí a Bíblia termina essa passagem dizendo assim, ó, todos comeram à vontade. Todos. Não a multidão. Todos. Inclusive os discípulos, que estavam com fome. Mas eles comeram por último. Primeiro os dispenseiros serviram. Primeiro eles alimentaram o povo. E depois chegou até eles. Depois eles comeram. A cabeça do discípulo, do dispenseiro, do mordomo, entende que servir vem primeiro. Ele está abrindo mão de um direito. Era direito deles descansar, era direito deles comer. Jesus tinha dito que eles iam fazer isso. No meio do caminho aconteceu esse negócio todo. Era um direito deles. Mas os discípulos, os dispenseiros, estão sempre dispostos a abrir mão do seu direito para que o outro se alimente primeiro. Isso quer dizer que numa discussão você está disposto a abrir mão da sua razão. Isso quer dizer que você está disposto a abrir mão de algo que te é lícito fazer para não escandalizar alguém. Isso quer dizer que mesmo você tendo todos os argumentos para falar com uma pessoa que não crê em Deus, você vai amá-la em vez de ficar ali debatendo com ela. Porque você entende que você serve primeiro e se alimenta depois. Primeiro você alimenta esse povo, porque você já esteve na fonte, você está obedecendo. Depois você vai se alimentar também. Mas como Jesus é abundante e superabundante, a Bíblia diz assim, além de todos comerem à vontade, a Bíblia diz, e os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Vocês acham mesmo que sobraram 12 cestos à toa? Vocês acham mesmo que 12 cestos cheinhos para homens que estavam com fome, cansados, mas foram confrontados, esticados, colocados no meio da multidão, esticados naquilo que eles tinham que fazer? Vocês acham mesmo que sobraram 12 cestos à toa para esses homens? Jesus faz esses homens recolherem da própria multiplicação que eles deram ao povo. Um cesto cheio para cada um. Eles receberam os 12 cestos cheios de pães. A multidão comeu à vontade. Eles também. Mas eles pegaram o que sobraram. O que sobrou. O que transbordou. E Jesus falou para que eles recolhessem. E Jesus não desperdiça nada. Vocês acham mesmo que sobrou 12 cestos à toa? Vocês acham que esses 12 cestos foram para o lixo? Jesus sempre está te esticando. Como dispenseiro, Jesus está te confrontando. Jesus está alimentando todo mundo antes de você. Jesus está dizendo, tu está cansado, mas eu preciso te ensinar isso. Aqueles discípulos viveram uma experiência diferenciada da multidão. Eles foram esticados, mas eles estavam com a fonte, eles olharam o que aconteceu, eles ficaram com o que sobraram, eles continuaram com Jesus, eles estavam antes com Jesus, ficaram com Jesus depois. A gente é esticado, porque o discípulo e o mordomo não é medíocre, ele vai sempre além. Jesus estava ensinando a eles a não serem medíocres. Lembra da passagem? Se te mandarem andar 1 milha, ande 2. Se der uma face, dá a outra. Se te pedirem a túnica, dá a capa. Jesus estava ensinando a eles, vocês não são medíocres. Vocês sempre podem ir além. Porque isso constrange as pessoas. Com o amor de Deus. Não é constranger de vergonha, é do amor. Vocês sempre podem ter uma atitude além. Porque é isso que o reino faz. Ele dá graça abundante e transbordante para você ir além. Jesus estava ensinando isso a seus dispenseiros. Vocês podem ir além. E depois, aquilo que sobra é de vocês. Vocês comem juntos e o que transborda
É tudo de vocês. Então, além de você, apesar de você ser esticado, de o processo ser doloroso, de você ser ali instigado por Jesus, de você não entender o meio do caminho, o trabalho que Jesus está ensinando, a sua obediência, no final, te dá uma honra de cesto cheio, para você recolher da multiplicação que saiu através de você. Aquilo que você distribuiu é o que volta para você como cesto cheio. Porque você primeiro decidiu servir aquela multidão. E para terminar, que eu já passei 10 minutos hoje, eu queria dizer isso para vocês. Além dos ministros, nós somos dispenseiros. Nós acessamos a multiplicação. Nós distribuímos a multiplicação. E essa multiplicação vai transbordar e vai jorrar em nós cestos cheios daquilo que a gente distribuiu. E eu quero te perguntar hoje, o que é que você tem para entregar para o Senhor, para Ele multiplicar na sua mão? O que é que você tem? E essa é a atividade de hoje, tá? Já estou falando. O que é que você tem na sua história, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida com Deus, no seu crescimento, no seu momento de aprendizado? Qual foi a oportunidade, a semente, o recurso que chegou na sua mão? Lembra, até da morte, o Senhor entregou o Pai e Ele produziu vida. Até na hora da sua morte, Ele entregou o seu espírito ao Pai. E o Pai deu a Ele ressurreição e vida. Todas as coisas, por mais que aparentam não fazer o menor sentido, são instrumentos de multiplicação na mão do nosso Senhor. Para que você alimente essa multidão e transborde